paz do Senhor Jesus! Continuamos aí com você, mais um programa Missões Heróis da Fé. Até os confins da terra, vamos juntos evangelizar o Brasil e o mundo. E hoje nós estamos aí com um convidado especial, o irmão pastor Paulo Júnior. Bênção de Deus, testemunhos extraordinários que têm edificado a nossa vida. Que coisa maravilhosa é ouvir o que Deus faz, ver o que Deus faz, testemunhar o que Deus faz. Nosso telefone de contato é o 51-3227-7996 ou escreva para nós, heróisdafé.com.br. Pastor Paulo Júnior, ele que é encarregado lá da área de Rio Pardo. Uma hora e meia está se tornando pouco tempo. Muito assunto nós temos ainda. Pastor Paulo Verdade. Júnior, paz do Senhor, bem-vindo ao programa Missões Heróis da Fé. Paz do Senhor, irmã Ivanede. Glória a Deus. Deus abençoe aí. Estamos muito felizes de poder estar participando da programação. O senhor lá no programa anterior ia começar a falar, o senhor foi aluno da Escola de Missões e nós queremos deixar o senhor falar. Por vezes eu até vou intervir aqui com alguma pergunta, mas agora o senhor tem liberdade para falar sobre a Escola de Missões, sobre o curso, o que Deus fez, a forma como Deus lhe chamou, a chamada missionária. Tem liberdade. Irmã Ivanede, eu estava cuidando uma congregação a sede ali na área norte, e aí o pastor Ezequiel, eu acho que ele estava em Portugal, eu me perdi agora, não Estados sei onde é que ele Unidos, está. Estados Estados Unidos, Unidos agora. isso. E ele estava naquele culto, ele virou para trás e disse: Deus mandou tu fazer a escola de missão urgente. Uhum. E aí virou para frente e continuou ministrando. Daqui a um pouco, deu 5 minutos de mensagem e ele voltou o rosto para trás de novo e disse: e Deus mandou te pagar a escola de missões. Oh, glória. E a igreja vai pagar as tuas passagens. E eu fiquei impactado, porque a gente, graças a Deus, tem o temor de Deus, Sim. mas o meu temor estava ali, a minha preocupação estava em não desobedecer a Deus, mas eu tinha um problema, que era a minha filhinha, a Laurinha, né? Sim. Que estava passando por um momento difícil, ela teve um tumorzinho no tronco do cérebro, e aquilo, a gente acredita que foi resultado quando ela foi nascer, eles quiseram forçar o parto normal da minha esposa, e ali ela não ganha de parto normal, né? Sim. E só ganha de cesariana, e ficou pressionando a cabecinha no tronco do cérebro, deu um probleminha. Então eu tinha um problema dentro de casa, e Deus estava mandando eu fazer o curso de missão. Aí, graças a Deus, que a gente sabe que, acima de tudo, Deus, mas sempre atrás de um servo de Deus tem uma grande serva de Deus que está ali nos dando toda essa estrutura para a gente fazer a obra de Deus. E aí eu conversei com a minha esposa e nós, em comum acordo, ela disse: não, então faz assim, ó, enquanto eu cuido da nossa nenê, que tu também, claro, vai cuidar, mas tu vai fazer o curso de missão. E aí eu fui fazer o curso de missão, foi uma benção. Saí, tinha um casal lá e eu fiquei eu não sei se digo segundo ou terceiro lugar, mesmo naquela aprovação. Aí eu passei pelo momento difícil, até com a irmã, fiz a escola de missão com a irmã Daniele, esposa do irmão Ronaldo, né? Que estava aí na Sim, aprovação. sim. Antes não eram casados, né? Agora. Ela estava lá também, foi minha colega, a gente fez a escola de missões, foi uma benção. Aprendi muito e que foi o que me deu o suporte, além dessas experiências que os pastores me deram, a escola de missão abriu os meus horizontes para mim poder hoje passar 10 meses por Santa Cruz e agora já estou fechando 3 anos em Rio Pardo, né? Foi onde que conseguia me estabilizar através dos ensinos, aplicar os ensinos na lida diária aqui no campo, né? E foi uma benção de Deus. Glória a Deus. E qual foi os momentos marcantes de quando o senhor fez a escola de missões? Um momento marcante para mim, quando eu fiz a escola de missão, foi justamente quando o pastor Paulo Roberto, pastor Silvio, eles falavam sobre batalhas espirituais. E o que me chamou assim a atenção, que eu juntei 2 princípios, foi a batalha espiritual e a aula do pastor Natanael Lino, quando ele disse: olha, nós vamos contigo até a subida da lomba e depois vocês precisam desenvolver uma intimidade ainda maior com Deus no campo, né?
Não é que nós não vamos estar ali amparando, Uhum. mas o dia a dia vai exigir de vocês uma vida com Deus. E aquilo me impactou, porque eu aprendi, eu fiquei olhando, eu me maravilhava com aquelas aulas de batalha espiritual. O pastor Silvio é muito usado nessa área também. Verdade, o E eu retiro, né? e aquilo me impactava, eu ficava maravilhado, eu dizia: "Nossa, é isso que eu vou encontrar lá", né. Então foi os 2 pontos, assim, que mais me chamou a atenção. Saber que eu tinha que desenvolver uma vida além do que eu já tinha, uma vida espiritual com Deus, né, porque eu enfrentaria batalhas espirituais com principados, potestades, dominadores da localidade onde que eu estaria, batalhas tremendas. Então, eu segui por este caminho, graças a Deus, Deus nos deu vitória até hoje, né, irmã Venete? Com certeza, pastor. O senhor tem um chamado específico. Como é que foi esse chamado? Como é que Deus confirmou? Nós sabemos que tem o tempo para que isso venha a ser concretizado. Mas enquanto isso, o senhor já está numa escola lá em Rio Pardo, né, que está lhe proporcionando experiências extraordinárias também. Mas como que foi assim quando o senhor sentiu que Deus tinha um chamado específico para a sua vida e sua família, claro? Foi desde o início da minha conversão, Deus disse para mim: "Eu tenho pressa com a tua vida, porque eu te usarei nessa área de libertação e tal". Deus levantava profeta para falar comigo. Foi quando o saudoso pastor Tranquilo, num ano que eu estava ali, ele bateu na minha perna e disse: "Sobe para o altar, que a partir de agora, nós vamos começar a botar em prática aquilo que Deus tem para a tua vida". Depois levantou outros pastores, o pastor Uhum. Antônio, meu paizão, e me ensinou muito. Daí aqui no campo, Deus levantou ele para me ajudar. E ali, irmã Ivoneide, eu comecei a ir para monte, eu comecei a me dedicar nas vigílias, Uhum. né? Comecei a me dedicar nesse projeto que Deus tinha para minha vida, e eu comecei a notar que Deus sempre me colocava em situações de batalha espiritual, pessoas possessas, pessoas que chegavam na igreja, nós orávamos, vomitavam as coisas que o inimigo tinha Feitiçarias. trazido para o seu Uhum. estômago, né? Uhum. Caíam possessas, vomitando. E eu comecei a entrar por essa área, comecei a visitar hospitais. Deus começou a me usar dentro dos hospitais. Uhum. E através dessa direção eu começar a ver esses sinais, como eu disse para a irmã, como eu saí de lá, a gente observava muitos desses sinais, eu comecei a observar isso dentro da igreja, e eu comecei a me dedicar, a me doar para isso, né? Comecei a abrir o coração para, bom, se Deus quer me usar, eu vou aceitar. E aí foi indo, só que este caminho de batalha espiritual, ele é muito árduo, ele é muito sofrido. A gente dorme pouco, a gente vive sempre em jejum, é bem desgastante esta dependência de tu estar sempre pronto, né, para Deus lhe usar. Uhum. Com isso, eu comecei o diabo começou a querer trazer uma mentira para o meu coração, que foi a situação de que não valia a pena orar para essas pessoas ser libertas, porque tu orava agora, elas saíam dali e iam se agarrar com o adversário de novo, e tu pagava o preço, tu ficava com aquela carga, lutando no mundo espiritual. Até que um dia eu estava num jejum e Deus falou comigo: o teu trabalho é orar e o meu é curar, não confunda os papéis. E aí eu pude entender que a ação de Deus não dependia propriamente dito de mim. Deus queria me usar, mas se eu não quisesse ser usado, Deus levantaria outro. E eu Sim. tinha que aceitar aquele papel, Aleluia. aquele trabalho, aquele trabalhar de Deus. Foi Aleluia. quando eu mesmo assim eu quis me tornar um pouquinho relutante, e aí sim eu fui a Santa Catarina pregar uma campanha, Deus me usou lá, e quando eu voltei, eu recebi uma proposta para cuidar, tocar um prédio, que eu trabalhava em construção civil, e aí quando eu desci para pagar os funcionários aqui, me apareceu uma bola no pescoço, né? E Uhum. aí eu olhei para minha esposa e disse: eu sempre tive uma saúde de ferro, nunca tive nada. E aí eu fui, fiz os exames, paguei particular, me apareceu um câncer de tireoide. Uhum. E ali eu já tive que não pude mais sair, daí eu fui entender que verdadeiramente eu tinha que ceder, embora Deus já falando comigo, embora eu entendendo que o meu trabalho era só me dedicar àquilo que Deus queria, era orar e Deus curar,
eu estava querendo me tornar um pouco ainda resistir, né? Mas foi que foi, Deus permitiu isso na minha vida, e aí eu fui, operei, passei por esse momento difícil, e quando eu saí da operação não tinha mais voz. A doutora disse para mim, tu não vai ter mais voz, qual é a tua religião? Eu disse, eu sou crente. E ela disse para mim, então tu vai sair sem voz. Eu disse, mas tá amarrado, em nome de Jesus, como é que eu vou sair sem voz se Deus me deu o dom da palavra, eu oro pelas pessoas e prego, não posso? E ela disse, tu vai sair sem voz. Aí eu saí sem voz e fiquei totalmente sem voz, rouco. E aí eu fui pregar uma campanha que me convidaram e eu disse pro nosso missionário, irmão Ronaldo, que está lá no Mato Grosso, ele me convidou e eu disse, como que eu vou ministrar se eu estou sem voz? E ele disse, nós jogamos o som lá em cima e naquela madrugada que eu tinha feito um período de jejum, Deus disse para mim, o mestre mandou te chamar. E aí eu me acordei em pranto, chorando de madrugada. E foi lá na congregação Amazonas, Deus me devolveu essa voz, que a irmã está me escutando, né? E através dali, Deus falou comigo de novo, o teu dever é orar e ensinar, e o meu dever é curar, não confunda os papéis. Aí foi quando o pastor Valdelir me deu a congregação Porto Novo, aí eu encontrei a irmã de novo lá na sede internacional, a irmã disse, Paulinho, tu tem que estar no campo, né? Deus te chamou para isso. Ali foi o estopim, vamos dizer assim. Eu disse, tá, Deus, então eu me rendo, eu já sei que essa é a tua vontade. E aí eu me rendi e vim parar no campo. Deus me deu essa vitória aí. Assim começou esse projeto de obra missionária na minha vida. Através de Deus permitir uma enfermidade onde que eu não queria, eu não aceitava. Eu não queria deixar de ser crente, irmã Vaneide. O que eu queria era ganhar alma, pregar evangelisticamente e entregar para o pastor. Eu sabia que era sofrer, sabia a lida pastoral. E eu não queria mais, só que Deus não queria aquilo. E a sua vida foi de suma importância quando Deus lhe usou e disse, não, mas tu tem que estar no campo. Ali, no outro mês, eu sempre glorifico a Deus pela sua vida. Amém. Porque depois daquilo ali foi aonde que eu pude me encontrar em Deus, que é o que eu digo. Às vezes nós vemos, eu converso com muitos obreiros, tenho muitos amigos, às vezes nós vemos irmãos e crentes que ainda não se encontraram em Deus, o seu trabalho, a sua posição, o que Deus quer. E quando a irmã falou comigo, eu pude entender que não adiantava mais eu fugir. A minha esposa entendeu isso, que a mulher é sempre um pouquinho mais relutante, como a senhora disse numa das programações, né? Teme um pouquinho. Então, ela disse, não, verdadeiramente, Deus deu vida para o meu esposo, então a gente vai se entregar de corpo, alma, espírito, ao ponto que a gente nunca mais pensou em voltar para Porto Alegre, sair da obra missionária, a gente só pensa em avançar, entendendo que vai ter as suas dificuldades, claro que cuidando sempre o emocional, o estrutural, financeiro, mas assim se originou, irmão Ivanete. Deus teve que permitir isso na minha vida, porque eu não queria, para mim poder parar dentro do campo missionário. É extraordinário isso, né, irmão Paulo, pastor Paulo? Eu estou aqui sentindo a presença de Deus e também emocionada, né, porque nós sabemos que a obra de Deus ela é tão séria, tão necessitada. E como na programação anterior, para quem não assistiu, assistam, porque foi de uma grandiosidade tremenda. E para poder entender o que foi a vida do pastor Paulo, do Paulo Jair, e agora pastor Paulo Jair, dentro desse chamado extraordinário. E essa frase que o senhor disse, que citou agora, que não foi uma frase do Senhor, mas sim do próprio Deus. Eu te chamei para falar. Não para curar, não para converter as pessoas, mas para falar. Então nós temos que ter esta consciência que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Nós temos que abrir a nossa boca e falar. E o resultado, quem vai dar é o Espírito Santo. Mãe Ivoneide, olha só aqui no chat, a irmã Marlisa diz assim, ó, Deus está falando comigo, glórias a Deus. E o irmão Miguel Fagundes diz assim, ó, sentindo a presença do Espírito Santo, a resposta que pedi tanto para Deus. Aleluia, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão Ivoneide. Eu também estou sentindo fortemente.
a presença do Espírito Santo, eu sei que Deus está falando nos corações. Temos plena convicção que esse dia ele foi marcado por Deus para tratar com vidas, mudar vidas e trazer vidas para muitas vidas. Que coisa Isso. linda. Olha E a só, senhora sabe que eu no começo, quando eu descobri toda essa situação, eu entendi a todo momento que eu estava querendo desobedecer, né? Porque eu servia a Deus, eu jejuava, eu orava, eu estava nas reuniões, mas eu não queria cumprir o chamado. Sim. Ali que estava o meu ponto negativo. Então, quando Deus permitiu isso na minha vida, essa luta, essa dificuldade, eu pude entender que aquilo eu teria que aprender agora a viver totalmente uma dependência de Deus, porque no fundinho eu confiava um pouquinho no meu braço, porque eu, mestre de obra, Uhum. tirando um bom salário, 5.000 por mês, 6.000 às vezes. Então, isso limpo, né? Fora com todas as despesas, e ter que abrir mão de tudo isso para poder seguir o chamado de Deus, tinha que acontecer algo extraordinário. Então, quando isso aconteceu na minha vida, isso serviu para a minha própria família ser impactada, que é o que a Sim. gente falou no programa anterior. Eles viram aquela situação e eles disseram, mas ele abriu mão de tudo, ele renegou tudo isso, nós não acreditamos que o senhor vai matar ele agora. Então aquilo serviu de testemunho, né? Então quando eu aceitei o chamado, Deus permitiu isso e entrou no coração da minha família. E hoje mesmo eles me ajudam muito na obra de Deus, embora em outra religião, eles me ajudam, eles estão sempre, se eles puderem, me enviar um valor para uma cesta básica, ou até mesmo para mim visitar eles, uma gasolina. Eles estão sempre próximo de mim, embora ainda em outra religião, mas hoje o coração deles já está mais amolecido. E eu creio que logo, logo, Jesus já está fazendo uma grande obra aí. Deus mandou, né, alimentar Elias, o corvo lá alimentar Elias na caverna, né? Então, Isso Deus pode. mesmo. mãe Ivoneide, estão É. pedindo o telefone do pastor aqui no chat. Eu creio que quem quiser o contato dele, a gente passa, a pessoa entra em contato com o estúdio, eu botei aqui no chat o número de telefone. O pastor tem que autorizar Isso, e aí hein? nós passamos o contato da pessoa para o pastor. Isso. Pode ser, pastor? Pode ser, está Perfeito. autorizado. Amém. Pode entrar em contato com a irmã Tainê, secretaria, conosco, e aí nós vamos estar passando, porque eu estou vendo aqui muitas mensagens. Por exemplo, o Miguel, ele diz que está arrepiado da cabeça aos pés. E isso não são as palavras do pastor que está causando esse impacto, mas é a presença do Espírito Santo, é a presença de Jesus que está impactando as vidas que estão aqui no chat, né? O Luiz Antônio ali colocou, ó, eu sinto o chamado missionário na minha vida e Deus está falando comigo. Se você não fez a escola de missões, Luiz Antônio, e outras pessoas que estão sentindo esse chamado missionário, já entre em contato, coloquei aqui o telefone da Heróis da Fé, entre em contato ali com a irmã Ivoneide e já reserva aí o teu lugar para a próxima turma, né, irmã Ivoneide? Verdade. O Miguel aqui, o Miguel Lucas, né, ele disse, só quem recebe o chamado entende o propósito. Eu hoje, saindo da religião, que ele também era, né, eu já sei o que Deus tem para minha vida. Então, Deus está confirmando aí chamadas, que coisa linda. É tremendo o que Deus está fazendo. Também tem uma outra pessoa aqui, a Priscila, ela diz, meu Deus, agora eu entendo a minha chamada, glória a Deus. Deus está falando, então, é extraordinário. Também temos o irmão Jaques, ele que é da Assembleia de Deus, ele diz que está sentindo a presença de Deus, é pastor Luciano. Ele está todo arrepiado também, sentindo a presença de Deus. Então, realmente é a presença do Espírito Santo que marcou esta tarde para estar falando com os nossos ouvintes, com todos aqueles que estão ligadinho conosco. Joel Oliveira aqui, ele diz que foi colega do pastor aqui. Joel, verdade. Que bênção. Saudação, Joel, Deus abençoe a sua vida. Então, só para deixar claro, né, irmã Ivoneide, quem quiser o contato do pastor, entre em contato conosco e nós passamos o contato da pessoa para o pastor, né? Isso aí. Irmã, sabe, irmã Ivoneide, que
relatar uma experiência para a irmã. Quando eu fiquei sem essa voz, que eu disse para a irmã, que o irmão Ronaldo, ele me convidou para me ministrar. Nessa noite, nessa madrugada, antes de Deus me dar essa revelação, o mestre mandou te chamar. Uhum. Foi quando a entidade ao qual nós servíamos, ele apareceu para mim no quarto e ele falou que queria, né, reinar sobre a minha cabeça, eu sendo crente, Uhum. batizado com o Espírito Santo. E ele disse: tu sabe bem quem eu sou. Eu disse: eu sei quem você é. E ele disse: eu tenho que reinar sobre a tua cabeça. Eu disse: nesse corpício, não. Parece engraçado, mas foi verdade. Sim. E eu disse: não, negativo. Tu estás amarrado. E quando ele tentou vir para cima de mim, eu repreendi ele. Eu disse: em nome de Jesus, tu está repreendido. E ele sumiu, ele explodiu, né? Eu deitei para dormir. Foi quando Deus me deu uma revelação baseada em Mateus. O mestre mandou chamar. Ah, que coisa. E naquele dia, eu fiquei o restante da madrugada orando. Foi quando eu fui na congregação Amazonas. E ali, Deus, então, me trouxe a minha voz. Em 5 minutos de mensagem, Deus trouxe a minha voz. E ali a igreja explodiu com o poder de Deus, porque eles acompanharam. A Norte orou por mim antes de eu me operar, Sim. né? E quando eu saí da operação, então o pastor Valdeli ficou apavorado. Ele dizia: o homem está degolado, né? Então não tinha como voltar a minha voz se não fosse pelo poder de Deus. E ali desencadeou, eu aceitei o chamado de Deus, eu aceitei a proposta de Deus. Então é o que eu digo, eu sofria antes de aceitar o chamado de Deus. Às vezes nós ficamos pensando: será que eu não vou sofrer se eu aceitar o chamado de Deus? Nós vamos sofrer se nós não aceitar o chamado de Deus, né? Exatamente. Todos que estão nos acompanhando, eu incentivo eles a fazer o curso de missão, aceitar o chamado de Deus. Isso não é sofrimento, Deus vai estar conosco em todos os momentos, que é o que a gente tem visto É aqui verdade. na obra de Deus. Pastor, tem um testemunho que o senhor havia me contado um tempo atrás, que é um fato marcante, né? Quando o senhor chegou em Santa Cruz, eu acredito que foi em Santa Cruz ou foi em Rio Pardo, que a igreja ela estava travada, ela não tinha o crescimento, e o senhor foi para a oração, e Deus lhe revelou a forma como Deus falou. O senhor pode compartilhar essa... Nós temos aí 4 minutos, mas dá tempo. Quantos minutos, irmã Vaneide? 4 minutos, né, Tainê? 5? É. Oh, meu Deus, diz ela que é 3 minutos. Mas vamos Então lá. eu vou resumir aqui. Uhum. Quando eu cheguei aqui, estava travado, e na escola de missões nos orienta a conhecer a cultura do local. Uhum. Então, eu entendi que Rio Pardo ele serviu como uma fonte de defesa, através dos livros, através de estudar a cultura do local. Ele vem com a história lá do Tratado de Tordesilhas, do Tratado de Madrid. E aí, com todas essas guerras, eu entendi que tinha 3 pontos fortes que dominavam esse ambiente. Primeiro, aqui quando foi dominado, era conhecido como Terra de Ninguém. Segundo, era conhecido como Tranqueira Invicta. E terceiro, era conhecido como uma estrutura do grito de guerra do índio chamado Sepete Araju, essa terra é nossa. Então, eu entendi que a dificuldade da conversão e as dificuldades que o evangelho não conseguia fluir era porque as pessoas eram resistentes, eram tranqueira invicta, eles não se deixavam a convencer, a abrir mão daquilo. E eu pude entender que existia demônios dominando no mundo espiritual e influenciando as emoções de muitas pessoas e até mesmo de muitos crentes. E através dali, então, Deus me direcionou. O pastor Antônio dizia muito para mim: pega o colchãozinho na sexta e sai no domingo. E eu entrei para a presença de Deus e aquilo ali me deu o suporte para mim amarrar esse dominador no mundo espiritual. Deus me deu essa graça, essa autoridade. Foi aonde que a obra de Deus então começou a fluir. Conseguimos fazer 7 batismos, reformas de igreja e por aí vai. Ah, que tremendo. Mas teve aquela senhora, não vai dar tempo de contar. Na próxima vez que o senhor voltar aqui, com certeza terá muitos outros testemunhos. E vamos deixar então para a próxima, né? Eu tenho certeza aí que os ouvintes vão querer ouvir, vão querer que o senhor volte. E vai ia lhe falar essa, justamente por causa do horário, né? 4 minutos.
daquela senhora que estava dentro da igreja, né? Uhum. E com um testemunho totalmente diferenciado daquilo que ela professava, né? Exatamente, mas vamos deixar para o próximo programa. Vamos ver aí se o pastor Paulo Roberto vai nos dar outro período. Ele vai, com certeza, ele vai estar aqui, né? E nós vamos estar continuando e dando continuação a essa conversa, compartilhando essas Amém. experiências maravilhosas. Agradecendo a todos os irmãos que estiveram conosco, o pastor João César, também lá de Portugal está conosco, o irmão José Paulo de Portugal. Muito grato a Deus pelo que Deus tem feito em sua Ivoneide, vida. temos 30 segundos, estão faltando likes, tem 95 pontos conectados e 85 likes. Então, quem não deixou o like, deixa o seu like aí, né? Verdade, dá tempo. 30 segundos, vamos lá, rapidinho, joinha. Ajude a divulgar a programação, viu? Vamos Nós não lá, falamos no vamos deixar o início, like né, aí, ó. Tainê? Aí os irmãos esqueceram. 95 assistindo, 86, tem 9 aí que tá devendo. Vai lá, deixa o joinha, compartilha a programação. Pastor Paulo Júnior, vamos orar então pelos nossos irmãos aqui uma vez mais. E deixe suas Vamos orar. considerações aí também. Eu agradeço a Deus por este momento, irmã Ivoneide, agradeço por todos os irmãos que estão aí orando por nós, pessoas que têm nos ajudado, irmão Bruno, irmão Fábio, a igreja da área Maçô, né, a congregação Maçô, Cachoeirinha, todos os irmãos que estão envolvidos nessa obra aí conosco aí, nós agradecemos a sua vida, né, que é uma bênção, sabe que eu sempre falei isso, agradecemos por ter esta oportunidade, né, e que Deus continue abençoando as vossas vidas, em nome de Jesus. Amém, pastor, amém. Glória a Deus. Então, muitos irmãos aqui deixando mensagem, a irmã Flavina pedindo que tenha programação, foi extremamente abençoado. Bom, muitos irmãos, Manuela, Vitória, meu Deus, são tantos. Que Deus abençoe, paz do Senhor Jesus, amanhã, 13 horas, programa Missões Heróis da Fé. Chegamos ao 102, tá, Inês? 105, ô glória, maravilha! Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Paz, oração e união. Amém. Amém.